Nossos irmãos, as nossas Bíblias, abrindo as nossas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 15. Eu gostaria de terminar esse capítulo hoje com você. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 50. Paulo, nesse capítulo maravilhoso sobre a ressurreição, que ele fala de uma forma tão surpreendente sobre a ressurreição de Cristo. Ele inicia falando de que, é fato histórico, testemunhas oculares viram o Senhor, tiveram contato, estiveram com Ele por 40 dias, o viram ressuscitado, mas aquele argumento que os coríntios estão tendo, que não há ressurreição, ele é extremamente perigoso. Então Paulo começa com esse fato histórico e depois então vai mostrar para eles o risco que eles estão correndo, inclusive na questão do caráter de Deus e na direção que eles estão indo com essa ideia de que não existe a ressurreição dos mortos. Então Paulo vai mostrar que a própria conduta que eles estão tendo desmente a própria opinião deles, a própria afirmação deles de que não existe ressurreição. Como eles estão vivendo, e Paulo vai falar lá de um tema bem polêmico, mas aquilo mostra para eles que eles estão completamente errados no argumento deles, e Paulo então também vai falar de si mesmo, vai dizer: olha, se o Senhor não ressuscitou, é nossa fé vã, nós estamos sofrendo inutilmente. Então Paulo vai dizer: não, Jesus ressuscitou, e aí ele vai começar a descrever um pouco sobre essa ressurreição, ministrando sobre a questão da ressurreição, e ele chega agora numa aplicação muito prática, no triunfo da ressurreição de Cristo, que é justamente o versículo 50. Então, a resposta triunfante do Evangelho é extraordinária, porque qualquer um que fale da morte, qualquer um que escreva sobre a morte, meus irmãos, alguém que está totalmente impotente diante da morte. Ninguém pode falar da morte, ninguém pode escrever da morte, a não ser sob a ótica do fracasso, da derrota, do não conseguir vencer a morte. A maioria das pessoas vai falar de um desespero, outras numa ideia de um positivismo, mas nada além disso. E ninguém, não existe absolutamente ninguém que venceu a morte a não ser Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nem um líder, nem um grande homem, por mais religioso que fosse, por mais bondoso que essa pessoa pudesse ser, boas obras, grandes líderes do mundo, conquistadores, imperadores, enfim, ninguém, absolutamente jamais venceu a morte. A morte é um inimigo invencível para os seres humanos e para os anjos, e apenas Deus, apenas Cristo pode enfrentar o pecado e a morte. Isso é surpreendente, esse capítulo. Esse capítulo, ele sai de toda a realidade daquilo que é a capacidade humana de responder à morte. Enquanto todos simplesmente lamentam sobre a morte, Paulo está falando: aqui é uma esperança para o cristão, aqui é uma esperança extraordinária para mim e para você, ok? Porque o nosso Senhor Jesus venceu a morte, o nosso Senhor Jesus venceu o pecado, o nosso Senhor Jesus venceu o inferno, Satanás, os demônios, o império das trevas. O nosso Senhor Jesus triunfou, morrendo na cruz, triunfou, ressuscitando dentre os mortos. Então, é um impacto maravilhoso. Imagine esse impacto naquela cultura que estava dizendo que o corpo é simplesmente para os prazeres, para a beleza e para o trabalho. Era nisso que eles resumiam o corpo. E agora o Senhor está dizendo aqui, nesse texto maravilhoso, através do apóstolo Paulo, que não. E até mesmo no próprio livro, Paulo vai dizer que o corpo é para o Senhor e o Senhor é para o corpo não é para a impureza. Nós não podemos restringir, limitar o corpo a essa mera existência. Ao contrário, acaso não sabeis, capítulo 6, versículo 19, acaso não sabeis que o nosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, em que não sois de vós mesmos. Por isso ele vai dizer: porque
comprado por preço, agora, nessa vida, nessa existência, enquanto estamos vivendo agora, glorificai a Deus no vosso corpo. Então, a ideia cristã, a ideia bíblica sobre o corpo, sobre a morte, sobre a ressurreição, é algo extraordinário, foge de toda a realidade. Se você vai no espiritismo, se você vai na feitiçaria, se você vai no budismo, no islã, em qualquer lugar que você for, não há resposta à morte como a Bíblia Sagrada traz. Então, a dignidade do corpo, ela é revelada na ressurreição de Cristo. Nosso corpo é para a glória de Deus, glorificai a Deus no vosso corpo. Então, aqueles que foram comprados pelo sangue de Jesus e foram, por meio do seu corpo, da sua morte e da sua ressurreição, ressuscitados para uma nova vida, aguardam a ressurreição na segunda vinda de Cristo. Por isso, o versículo 50 diz: irmãos, eu declaro a vocês que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o que é imperecível. Então, a nossa condição física, o que nós somos hoje como corpo, não pode herdar o reino dos céus, o reino de Deus. Aqueles que morreram, a condição física deles agora não pode, e nós que estamos aqui também não podemos, na condição física que temos, herdar o reino de Deus. E aqui eu abro um parênteses: não existe céu de pet, porque os pets não têm céu. O cachorro não vai para o céu, gato não vai para o céu. Então o pessoal tem essa ideia, não os animais, não. Carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem aquilo que é perecível pode herdar o que é imperecível. Então, o que nós precisamos ver, perguntar é: como um corpo mortal pode herdar a eternidade? Como um corpo apenas físico pode herdar o mundo espiritual? Como o corpo atingido pelo pecado pode estar diante daquele que é santo? Lembra quando Isaías viu o Senhor? Ele começou a dizer: eu estou derretendo. Ele viu o Senhor no trono em Isaías 6, e ele disse: eu estou morrendo, eu estou sendo destruído aqui pela santidade de Deus. Daniel, aquele homem muito amado, a pura presença de um anjo e uma visão deixou Daniel dias, semanas, doente. Ok? Então, meus irmãos, a nossa condição física não pode herdar o reino de Deus. Por isso a declaração que nós precisamos ter a imagem de Cristo. Olha o versículo 49, pula um versículo antes aí, a gente está do 50 ao 58, mas olha o 49: como tivemos a imagem do homem terreno, Adão, assim teremos a imagem do homem celestial, de Cristo. E, irmãos, eu declaro a vocês que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Está vendo a afirmação do 49? Nós temos que ter a imagem de Cristo, a mesma condição de Cristo, o mesmo corpo, como Paulo vai dizer aqui nesse capítulo, o mesmo corpo espiritual de Cristo, para podermos herdar então a vida eterna. E aí ele vai dizer no versículo 51: eis que vos digo mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Quando essa expressão mistério aparece no Novo Testamento, 95% das vezes há uma revelação. Eu digo mistério, então ele já está revelando o mistério, ok? Então ele já está pondo o mistério à luz. Raramente no Novo Testamento tem algum mistério, pelo contrário, o livro de Apocalipse, a palavra Apocalipse significa revelação. Claro que tem coisas ali que a gente não consegue entender, e existem coisas que propositalmente estão escondidas pelo próprio Deus, ok? Mas na maioria das coisas dentro do Novo Testamento nós conseguimos entender. Então mistério aí, o pessoal gosta muito dessa história, mistério e tal. Não, na Bíblia mistério é algo que foi revelado, é algo que está à luz, é algo que nós conseguimos entender
viver para a glória de Deus. Mas é interessante que esse texto, no versículo 51, mostra que na segunda vinda de Cristo teremos cristãos vivos. Nem todos dormiremos. Então não existe a ideia de um arrebatamento secreto, não existe uma ideia de que a igreja não vai estar presente na segunda vinda, porque você vai ter crentes que não têm dormido. Legal, né? Olhar o texto e analisar o texto e observar o texto. Daí a gente às vezes fica confuso com esse negócio e não tem que ter confusão. A igreja estará viva na segunda vinda e aqueles que dormiram em Cristo ressuscitarão em glória, como o texto sagrado vai dizer. Então, irmãos, há esperança. Ele diz: nem todos, esse tipo de mistério, nem todos dormiremos. Essa expressão dormir é a ideia da nossa esperança. O texto não fala que morreremos, porque em Cristo nós não morremos. Por quê? Porque o nosso corpo será ressuscitado. Ok? Então isso é uma esperança. Por isso que não diz que nós dormimos, nós não morremos, nós dormimos em Cristo Jesus. É a ideia bíblica, mas todos seremos transformados. Ok? Aqui está a esperança. Por isso que o cristão não pode encarar a morte como um ímpio, como alguém que está sem Cristo encara. Por quê? Porque a morte que antes era o carcereiro que nos prendia na prisão eterna, agora é a porta que se abre para encontrarmos o Pai Celestial. É o anjo de Deus que vem nos levar para junto do Pai Celestial. Meus irmãos, a mudança é extraordinária. O nosso maior inimigo, o nosso último inimigo, que é a morte, Deus faz com que ele coopere para o nosso bem. Deus faz com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. Então veja a grandeza, a graça de Deus. Por isso que você não pode ver a morte de qualquer modo. Agora lembre de uma coisa: não há esperança na morte do ímpio, daquele que está sem Cristo. A esperança é para aquele que é um cristão verdadeiro. Não há consolo para aquele que morreu sem Cristo, gente. É muito duro isso. E aqui está a nossa missão de pregar o Evangelho, porque não há nenhuma esperança para aquela pessoa que morreu sem Cristo. Não existe esperança para essa pessoa. Ela morreu sem Cristo e ela está perdida eternamente. Ela está em destruição eterna, como Paulo vai dizer aos Tessalonicenses: estarão banidos eternamente da face de Deus. Meus irmãos, isso é terrível. Por isso que a missão da igreja é pregar o Evangelho, porque não há consolo, não há esperança para aquele que morre sem Cristo Jesus. O consolo e a esperança unicamente para os verdadeiros cristãos, unicamente para aqueles que estão vivendo ao lado precioso de Cristo Jesus. Aqui é a nossa esperança, aqui o nosso consolo. Por isso que a gente pode chorar no enterro do irmão em Cristo, mas a gente também pode cantar. A gente tem que ter uma mistura aqui, porque você olha para um lado e sente saudade daquela pessoa amada em Cristo Jesus, mas ao mesmo tempo as lágrimas não podem ser tantas assim. Por quê? Porque esse irmão em Cristo, ele vai ressuscitar. Esse esposo, essa esposa, esse filho, esses que morreram em Cristo, eles vão retornar em glória e estaremos junto com eles para sempre. Separados por um tempo, mas eternamente juntos para a glória de Deus. Meus irmãos, aqui está o nosso consolo, ok? Aqui está a nossa esperança. Olha o versículo 52. Em um momento, como é que vai ser isso? Nem todos dormiremos, mas todos transformados seremos. E como vai ser isso? Versículo 52 diz: em um momento, em um abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Em um momento, o Senhor Jesus compara com um relâmpago. Em Mateus capítulo 24, versículo 26, o Senhor Jesus
coisa, ser bobo é outra. É diferente ser bobo e ser crente. Tem gente que é bobo, acredita em tudo, você tem fé, então você acredita em tudo. Não. Jesus está dizendo: não acredite, porque é mentira. O Senhor Jesus não vai estar, Ele não vai vir assim. O fulano de tal diz que é o Cristo, ou o outro fulano de tal, um monte, centenas, milhares de pessoas enganadas assim. Ok? Isso é mentira. Não vá, não entre, nem de curioso você bota a cara lá. Não vá lá, não acrediteis, disse Jesus, porque assim como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. É assim que o nosso Senhor Jesus voltará, ok? Desse jeito, não voltará de maneira secreta, não voltará, ele está ali dentro de uma casa, num deserto, ou num culto, ou num templo, de jeito nenhum, ok? Como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim é de ser a vinda do Filho do Homem. E ao soar da última trombeta, ok? Ao som da última trombeta. Essa ideia da trombeta na Bíblia, desde o Antigo Testamento, ela é uma ideia de reunião. É o último grito da guerra, da batalha, é o dia do juízo, é o grito da guerra, da batalha em Jeremias 51, 27, é o dia do juízo, que nós conseguimos ver em Oséias, no capítulo 2, é o anúncio também da segunda vinda de Cristo, em Zacarias 9,14, e a convocação de todo o povo de Deus em Isaías 27, 13. Mas olha o que Jesus diz também em Mateus capítulo 24, no mesmo capítulo que ele acabou de falar sobre o relâmpago, né? Sua vida como relâmpago. Esse capítulo 24, versículo 21. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, isso é, de todas as extremidades dos céus. Ok? Então essa é a ideia bíblica. Da mesma maneira, o soar da última trombeta, e não é apenas aí, Paulo fala disso também em 1 Tessalonicenses 4,16, ele diz: portanto, o Senhor mesmo, dada a palavra de ordem, quem dá a palavra de ordem é o próprio Senhor, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Olha que texto maravilhoso. Irmãos, eu espero esse dia. Amém. Eu espero esse dia. O dia, irmãos, em que a morte vai morrer. O dia em que todo juízo nessa terra será posto. A iniquidade vai acabar, o pecado, a injustiça, a indiferença a Cristo vai terminar. Meus irmãos, esse dia será maravilhoso, glorioso, e ninguém vai escapar dele. Ninguém, nem grandes nem pequenos. Aqui não tem rico, aqui não tem pobre, não tem homem e mulher, não existe gente do terceiro mundo ou do primeiro mundo. Meus irmãos, aqui vai ter fim a tudo isso. Será um dia glorioso. Apocalipse 10, falando das 7 trombetas do livro de Apocalipse. Olha a última trombeta, a 7ª trombeta. Capítulo 10, versículo 7 diz: mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus. Está vendo o que Paulo está falando aqui? Esse inclusive o mistério, nem todos dormindo, mas todos transformados serenos aqui, ó. O mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos, os profetas. Na última trombeta, na 7ª trombeta, aqui está. E aí então, o capítulo 11 do livro de Apocalipse, versículo 15, vai dizer: o 7º anjo tocou a trombeta, e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. O reino de Deus plenipotente, ok? Em todo o seu poder. A vontade de Deus será feita nos céus e na terra. Meus irmãos, que dia glorioso.
Paulo vai aqui tomando as palavras de Jesus, e veja que essa ideia das trombetas estão antes mesmo do livro de Apocalipse. Jesus fala disso, Paulo fala disso, e João, então, no livro de Apocalipse também fala das trombetas, dessa vinda como um relâmpago, ok? Então, versículo 53 do nosso capítulo 15: pois é necessário, é imperativo, é necessário que o que é corruptível se revista de incorruptibilidade, o que é mortal se revista de imortalidade. O corpo dos cristãos serão revestidos, aqui é uma expressão tão bonita, né? Nós vamos nos despir da morte, nós seremos revestidos da vida, daquilo que é incorruptível, ok? Então, a vida, aquilo que é imortal, tomará conta de cada célula, todo o nosso corpo. Irmão, será uma transformação que não vai ser superficial. Ela vai tomar cada parte do nosso corpo, aquilo que é visível, aquilo que é invisível, a nossa mente, a nossa alma, sua natureza pecaminosa não estará mais em você. E não apenas isso, como o próprio Senhor Jesus disse na sua segunda vinda, até perderemos essa ideia, dessa identidade sexual. Não seremos nem homem nem mulher, seremos, como o Senhor Jesus disse, como os anjos. Irmão, esse negócio vai ser uma transformação que vai ser como um relâmpago, não abrir e fechar de olhos, ao soar a trombeta de Deus, a última trombeta. Meus irmãos, que transformação vai ser essa? Que coisa extraordinária! A gente não consegue nem imaginar um negócio desse direito. A gente só vai ver isso, entender isso, quando acontecer e estivermos com o Senhor Jesus na glória, junto com Ele, para sempre. Então Ele vai nos vestir da sua glória. Todo o nosso corpo será transformado. O seu corpo não vai ser mais esse aí. Ele vai ser transformado. Ele vai ser revestido de imortalidade. Quanta gente buscando aí nos cremes, nas plásticas, isso daqui. Não tem jeito, irmão. Não tem. Você pode botar um creme de 1 milhão aí no rosto, vai cair esse negócio. E se puxar demais, vai parecer um monstro. E se encher a cara demais, vai parecer um travecão. Vai ficar feio esse negócio. A gente tem visto aí algumas pessoas assim, né? O corpo está magro e o rosto desse tamanho. Gente, que negócio esquisito. Enche a cara de não sei o que lá. Cuidado com esse negócio. Não vai ficar feio demais isso. Não pode não. Viu? Você tem uma esperança melhor. Então não tenha medo de envelhecer. Não tenha medo de envelhecer. A cultura que a gente tem é forever young. Isso, jovens para sempre. Não tenha medo de envelhecer. Também não se joga não. Agora que eu vou nem passar creme, nem tirar o cabelo mais eu vou. Não. Não é isso. Se cuida, malha, caminha, se arruma, né? Escova o dente, pinta o cabelo, passa os cremes, tá show de bola. Mas não se preocupe com isso demais, não. Ok? Como Paulo disse, o exercício físico tem pouco. Ele não disse que não tem proveito, ele disse que tem pouco. É a mesma coisa esses negócios, tem seu proveito, mas você não fica muito apegado nisso não. Por quê? Porque um dia o Senhor vai ressuscitar você. Um dia o seu corpo não vai ser mais o mesmo. Ele nunca mais vai envelhecer. Você viverá eternamente. Você vai ser eterno como é o seu Senhor. Porque você vai ter o mesmo corpo que o Senhor Jesus tem hoje em glória. Meus irmãos, a gente não tem ideia do que será isso, ok? Então, tudo nessa vida fica muito pequeno diante dessa realidade. Versículo 54: quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi engolida pela vitória. Ok? Então, veja, é necessário que o nosso corpo mortal seja envolvido, transformado, porque esse corpo, a nossa condição, a nossa mente, os
os nossos sentidos, todos serão transformados, porque nada do que somos agora tem como herdar a eternidade, ok? Então tudo em nós será transformado, de dentro para fora, todo o nosso ser será transformado para a glória de Deus. Seremos nós mesmos. Você vai ser a pessoa que você é, perfeita, em Cristo Jesus, ok? Você não vai perder sua identidade nem nada. Você vai ter o seu corpo, sua alma, sua mente, todo o seu ser transformado como o do Senhor Jesus. Mas isso é imperativo acontecer. E quando isso acontecer, é o que o nosso texto diz: a morte foi tragada, foi engolida pela vitória. E aí é uma citação de Isaías, capítulo 25, esse texto: tragada foi a morte pela vitória. Isaías, capítulo 25, versículo 8. Eu vou ler o versículo 7 para você ouvir. Neste monte, ele destruirá o véu que envolve todos os povos, a cortina que cobre todas as nações. Ele tragará a morte para sempre. O soberano Senhor enxugará as lágrimas de todo o rosto e retirará de toda a terra a zombaria do seu povo, o opróbrio do seu povo. Meus irmãos, aqui você tem algumas ideias, da segunda vinda. Então, naquele monte, naquele local de glória, onde está indo junto com o Altíssimo, a ideia do Altíssimo, ali o Senhor tragará a morte. Ali a morte será totalmente destruída. Ali a morte vai morrer na morte de Cristo. Ali a morte será vencida na ressurreição de Jesus. É o último inimigo a ser vencido. O diabo está vencido. Ele não vai ser vencido. Ele já foi vencido. O pecado já foi vencido. O inferno já foi vencido. A morte é o último inimigo. E ele será vencido na segunda vinda, na vitória, no triunfo da segunda vinda, quando o Senhor destruir a morte. E ele tragará, ele engolirá a morte com a sua vitória. E ele vai fazer isso para sempre. Por quê? Porque ele é o soberano Senhor. E esse mesmo soberano que tragará a morte enxugará dos seus olhos toda lágrima. Nunca mais você vai sofrer. Nunca mais você vai perecer. Nunca mais haverá choro, nem pranto, nem dor, nem luto, porque as primeiras coisas, diz o texto sagrado, passarão. Amém? Foi o Senhor, diz o texto sagrado lá de Isaías, foi o Senhor quem o disse. Naquele dia dirão: este é o nosso Deus, nós confiamos nele, ele nos salvou. Este é o Senhor em quem confiamos. Exultemos e alegremos-nos, pois ele nos salvou. Que lindo, irmão! Essa é a nossa canção naquele dia, ok? É um texto maravilhoso para você ler em todo enterro que você vai, de um cristão. De um não cristão você não tem como ler isso, mas de um cristão você pode ler esse texto de Isaías 25. Que texto, que conforto maravilhoso! Mas também uma citação de Oséias, capítulo 13, versículo 14: eu os remirei do poder do inferno e os resgatarei da morte. Onde estão a morte, as tuas pragas? Onde está o inferno, a tua destruição? Meus olhos não veem em mim arrependimento algum. Isso é, Deus vai fazer isso e Ele não vai voltar atrás. Deus vai destruir o pecado, Deus vai destruir a morte, e a morte vai perder seu poder sobre os filhos de Deus, e Deus não vai se arrepender disso jamais. Porque olha o capítulo 15 do livro de 1 Coríntios, onde estamos, o versículo 55: onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? Aí é a citação de Oséias, ok? Esse texto é a citação de Oséias, capítulo 13, versículo 14. Então ele cita dois textos, Isaías
25:8 e depois Oséias 13:14. Veja, essas coisas ainda estão para se cumprir e só poderão se cumprir na segunda vinda. Mas aqui está a certeza maravilhosa de cada cristão verdadeiro. E aí, no versículo 56, Paulo vai dizer: o aguilhão da morte é o pecado, e o poder do pecado é a lei. Aqui parece que Paulo está vendo um escorpião, ok? A ideia de Paulo aqui é essa, de um animal ou de uma serpente, mas mais parecido aqui com um escorpião, ok? O aguilhão, que é o ferrão da morte, é o pecado. Então, aquele ferrão que você vê, ou aquela presa que você vê na serpente, o texto diz: o aguilhão da morte é o pecado. Aquela presa, aquele ferrão é o pecado. Mas o veneno que sai daquela presa ou daquele ferrão, o veneno é a morte. É aquilo que entra em você, e aquilo vai tomando o seu corpo, e vai adoecendo você, e vai paralisando o seu corpo, vai entrando no seu corpo em colapso, até fazer você morrer. Aqui Paulo descreve a ideia do pecado, da morte, como um animal peçonhento, mas a força, a agilidade que esse animal tem para tomar esse ferrão que é o pecado e ferir o pecador e colocar dentro do pecador o veneno que é a morte, essa força, essa agilidade é a lei. A lei é boa, a lei é justa, a lei é perfeita, a lei é espiritual. O diabo, o pecado, pega aquilo que é perfeito, que é bom, que Deus colocou a nosso favor, e pela desobediência, pelo pecado, introduz em você, pelo ferrão do pecado, o veneno que é a morte. Por isso que a desobediência leva você sempre para longe de Deus. O orgulho, a soberba, a independência, a autossuficiência, a autoestima. Eu sou suficiente em mim mesmo. Eu sou o melhor dos homens. Nunca coloque defeito em si mesmo. Nunca diga palavras negativas sobre si mesmo. Miserável homem que sou. Quem me livrará do nome dele? Paulo não estava nessa ideia positivista que existe hoje, de jeito nenhum. Ele diz: miserável homem que sou. Paulo entende a sua condição. Paulo entende a sua miséria sem Cristo. E então ele recorre ao Salvador. Ele recorre a Cristo Jesus. Ok? Então, meu irmão amado, veja que a figura de linguagem, a imagem que Paulo coloca diante dos nossos olhos. É interessante que o mesmo Senhor Jesus coloca essa imagem sobre ele, porque lá em João capítulo 3, Jesus vai dizer que ele é a serpente que Moisés levantou no deserto. Assim como Moisés levantou a serpente, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. E quando ele for levantado, ele vai atrair todos a si mesmo. As serpentes estavam mordendo e matando a nação de Israel por sua murmuração, rebelião contra Deus, contra a palavra de Deus, também contra Moisés. E eles estavam morrendo no deserto, mordidos pelas serpentes. E Deus, então, Moisés se põe diante de Deus e ora a Deus: Deus, tem misericórdia desse povo. Vai morrer todo mundo com essas serpentes. E aí, então, Deus diz: faz uma serpente de bronze e coloca ela numa haste. Todo aquele que for mordido pelas serpentes, ele vai ter que ir até onde está essa serpente de bronze. Ele vai olhar e não vai morrer. O que ele tem que fazer? Olhar, crer. Ele tem que crer, ele tem que ir lá para olhar para a serpente. E Jesus está dizendo: eu sou essa serpente que se levanta. É aquele que vai receber todo o veneno do pecado. É aquele que se fez pecado em nosso lugar.
É aquele que tomou sobre si todas as nossas iniquidades, as nossas maldições, as nossas dores, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, pelas suas feridas, você foi curado. Esse é Jesus, é aquele que vai vencer a morte, que vai destruir a morte na sua segunda vida. Já destruiu a morte na ressurreição. Quando ele ressuscita, ele já destruiu a morte, e ele vai fazer isso de forma plena no seu povo na segunda vida. Versículo 57. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele venceu e entregou essa vitória para você. Ele venceu o pecado, ele venceu a morte, ele venceu o mal, as trevas, entregou isso para o seu povo. E ninguém pode tirar isso de nós. Você não poderia vencer a morte. Não há ser humano que possa vencer a morte, por mais rico, mais inteligente, mais forte, mais poderoso que seja. Ninguém pode vencer a morte. A morte leva a todos, jovens e velhos, homens e mulheres. A morte não tem piedade de nada e nem ninguém. Nada e nem ninguém. E ninguém escapa dela. Pode estar no melhor lugar do mundo, pode se esconder em qualquer canto da face da terra, pode ir para o espaço numa nave. A morte vai encontrar no lar. Graças a Deus por Cristo Jesus. Você deve louvar o Senhor, você deve agradecer o Senhor, você deve bendizer o seu Senhor. Nas lutas, lembre, você vai ressuscitar. Nas dores, nas enfermidades, lembre, graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Ele venceu a morte. A minha vida não está limitada a isso aqui. As minhas derrotas, os meus fracassos, os meus problemas, as minhas doenças, as minhas dores vão passar, porque Ele vai me ressuscitar. Eu tenho um corpo perfeito em glória, e Ele enxugará dos meus olhos toda a lágrima. Essa é a esperança maravilhosa do cristão, e nessa esperança você deve viver, nessa esperança você deve trabalhar. Olha o versículo 58, diante desse louvor, graças a Deus por Cristo Jesus, deve ser o nosso louvor de todos os dias. Todos os dias o nosso louvor, dizendo obrigado, Senhor, porque o Senhor venceu o pecado, o Senhor venceu a morte, o Senhor venceu o diabo e todas as trevas, e o Senhor ressuscitou e vai me ressuscitar. Louvado seja o Senhor. E diante dessa realidade, você deve viver e trabalhar. Portanto, esse portanto aí é a resposta, é a consequência de entender que Cristo morreu, que Cristo ressuscitou e que Ele nos dará a sua vida eterna para sempre, e transformará o nosso corpo, e o nosso corpo mortal de humilhação será revestido de glória e imortalidade. Portanto, meus amados irmãos, você que é muito amado de Deus, por isso Ele fez tudo isso por você, mantenham-se firmes e inabaláveis. Não creia em tudo que você ouve, não siga tudo que você ouve, vá para a Bíblia, mantenha-se firme, mantenha-se inabalável, crente em Cristo Jesus, conhecendo o seu Senhor, crescendo em fé, crescendo na palavra, crescendo na oração, na adoração, firme e inabalável, não se deixando mover, não se deixando abalar por tribulações, dores, doenças, necessidades, tribulações, não importa o que aconteça, mantenha-se firme, meu amado irmão, inabalável. Não deixe nada mover você da sua fé, não deixe ninguém mover você da sua fé. Fique firme em Cristo Jesus, agarre-se à palavra de Deus, agarre-se ao Senhor da glória, mantenha-se firme e inabalável. O diabo não pode te mover, o diabo não pode te abalar, os problemas e doenças, a morte não pode abalar você, não pode fazer você cair da sua fé. Mantenha-se firme, inabalável, e sendo firme e inabalável, sejam sempre dedicados ou abundantes na obra do Senhor, porque esse reino é eterno. A única coisa que é eterna nessa vida é o reino de Deus. Daniel estava olhando isso.
vencido pelos persas, nos medos e persas. Ele viu o maior império do mundo cair. Depois ele viu outro império levantar-se, os medo-persas. E logo depois os gregos vieram e acabaram com tudo. E depois os romanos vieram e acabaram com tudo. Mas ele vai dizer, e essa é a grande mensagem do livro de Daniel: o reino de Deus é um reino eterno. Ele não tem fim. Você, ó rei Nabucodonosor, é a cabeça de ouro. Virá logo depois um império que é inferior ao seu, mas que vai substituir você. Depois virá outro império, e depois outro, mas vem um reino que primeiro uma pedrinha bem pequenininha, cortada sem auxílio de mãos humanas. É o próprio Deus que pega uma pedrinha. É interessante, porque Deus ri dos grandes impérios do mundo. Aí a Rússia, os Estados Unidos, a China, Deus se ri de todos eles. De todos eles. Como Deus diz em Isaías 40, todas as nações, com toda a sua força, poder, sabedoria, são como uma gota de água no balde. São como o pó pesado na balança. Aí ele vai diminuindo até dizer, não, são menos que nada. Todas as nações. Meus irmãos, aquela pedrinha cortada sem auxílio de mãos humanas, o próprio Deus bate na estátua, no pé da estátua, e ela toda cai e é destruída. E essa pedrinha vira uma montanha que enche toda a terra. Esse reino não terá fim. E você faz parte do reino de Deus. Por isso, portanto, mantenham-se firmes, amados irmãos, inabaláveis, e entendendo isso, a ressurreição, sejam sempre dedicados à obra do Senhor, trabalhando no reino de Deus, servindo na igreja, evangelizando, pregando o evangelho, fazendo boas obras, usando os dons e talentos que Deus te deu, servindo, sendo abundantes na obra do Senhor. Nós vivemos um tempo da mesquinharia no reino de Deus. Praticamente todos os pastores que eu conheço, e eu conheço pastores nos Estados Unidos, gente de todo canto, leio comentários, leio pesquisas, estou em contato com gente aí, todos eles estão dizendo a mesma coisa. As pessoas, os cristãos, não querem mais trabalhar na igreja. Eles dão toda espécie de desculpa. Eles veem que o trabalho deles é mais importante, e quando fazem qualquer coisa na igreja, fazem mal feito, pelas metades, abandonam o trabalho, nem diz nada, tem um compromisso, não vem, não cumpre o compromisso que tem. Olha, todos os pastores reclamam disso, e está se agravando cada vez. Na época que Deus me salvou, não era assim, não tanto, tinha, mas não era tanto. Hoje extrapolou. Por quê? Por causa dessa mensagem humanista que está dentro da igreja. Você, o seu dinheiro, os seus prazeres. E as pessoas deixam o reino de Deus, abandonam. E olha, meu irmão, deixa eu dizer algo para você. Só existe uma coisa que é eterna: o reino de Deus. Só o reino de Deus é eterno. Esse reino não terá fim. Todos os reinos da terra vão acabar. Todos os governantes do mundo vão passar. Todos os reinos da terra um dia terão fim. Um dia não haverá mais a Rússia, não haverá mais os Estados Unidos, não haverá mais o Brasil, não haverá mais a China. Vai acabar tudo na segunda vinda de Cristo. E só vai ter um reino, o reino de Deus. Então, por causa disso, seja firme, inabalável e abundante sempre na obra do Senhor. Não se limite, sirva no reino, sirva na igreja, sabe? Arregaça as mangas, bota a mão no arado, não olha para trás, deixa Deus que está usando a sua vida, deixa Deus
Sirva ao Senhor. Sirva ao Senhor. Quantas pessoas se negam a servir na igreja, mas tem toda a disposição para se divertir lá fora, para fazer um monte de para fazer lá fora, mas tem toda a disposição, mas para servir na de Deus. O texto me chama justamente ao contrário. Se é esforço que você tem que fazer aqui no reino de Deus, é na igreja, é o trabalho de Deus, são as boas obras em Cristo Jesus, o evangelismo, o serviço aqui na igreja, no reino de Deus, a nossa contribuição em oração, a nossa contribuição financeira, tudo isso deve ser, como o texto diz, firme e inabalável, sempre dedicados na obra do Senhor. Por quê? Porque no Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não é inútil. Por quê? Porque o seu trabalho tem uma recompensa eterna. O seu trabalho, ele vai ecoar para sempre. Aquilo que você faz no reino de Deus tem uma repercussão eterna. Quando você prega o evangelho para alguém, isso tem a repercussão eterna, para o bem e para o mal. Porque se essa pessoa rejeitar a palavra de Deus, isso vai ter uma repercussão para o mal. Mas se ela acolher a palavra de Deus, terá uma repercussão eterna. Aquele irmão vai olhar para você, vai falar: puxa vida, irmão, Deus usou você para trazer o evangelho a mim. Obrigado, porque você foi um instrumento de Deus. Então, irmão, o nosso trabalho no Senhor não é inútil. Não é inútil. É duro, é difícil, é penoso, nem sempre vemos a quantidade de fruto que queremos, mas nós vamos seguir até o fim, trabalhando com alegria, firmes e inabaláveis para o nosso Senhor. Vamos orar a Deus. Feche seus olhos. Aleluia. Glória a Deus. Feche seus olhos.